Fala pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre isomeria ótica. Bom, o que vem a ser a isomeria ótica? Isomeria ótica, isômeros óticos, são compostos que apresentam exatamente a mesma composição, a mesma estrutura, só que podem se apresentar em dois ou mais isômeros oticamente ativos. O que isso significa? É como se eles fossem exatamente o espelho um do outro. Eles têm exatamente a mesma estrutura, mas eles são impossíveis de serem sobrepostos uns sobre os outros. Então, seria como o reflexo um do outro. Se eu colocar uma imagem na frente do espelho, eu vou ter um reflexo dela. Mas se eu tentar sobrepor essas duas imagens, elas não vão se sobrepor, porque elas são o espelho um do outro. Tá? Então, para a gente definir um isômero, uma substância que apresenta isomeria ótica, a gente precisa que ela apresente um carbono assimétrico ou carbono quiral. Um carbono quiral sempre é um carbono que possui 4 ligantes completamente diferentes. Nesse caso aqui, eu vou apresentar um carbono quiral que apresenta um ligante sendo hidrogênio, outro ligante sendo CH3, outro ligante sendo NH2 e o outro ligante sendo COOH. Nesse caso aqui, a gente tem um carbono assimétrico, ou carbono quiral, porque ele está ligado a 1, 2, 3, 4 ligantes completamente diferentes. Via de regra, um carbono quiral, ele nunca não é carbono quiral CH2, não é carbono quiral CH3 e não é carbono quiral nenhum carbono que faça dupla ou tripla ligação. Então o carbono quiral ele sempre vai ser aquele carbono que faz somente ligações simples, que ele esteja com 4 ligantes que sejam completamente diferentes. Detalhe importante, o ligante não é só aquele átomo que está diretamente ligado a ele, mas todo o conjunto ligado a esse carbono. A gente identifica o carbono quiral fazendo um asterisco nesse carbono quiral. Uma molécula ela pode ter mais de um carbono quiral. Agora vamos lá. Cada carbono quiral, na verdade vou representar aqui para vocês os isômeros óticos desse carbono quiral aqui. Então, NH2, H e COOH. Tá? Se a gente colocar ele na frente de um espelho, a gente vai ter isso aqui. CH3, CH, NH2, COOH. Ele é exatamente o reflexo. Ambos têm exatamente a mesma estrutura. Só que são imagens, um é o reflexo do outro. Eu simplesmente não consigo sobrepor um sobre o outro. Não consigo. Tá? Isso é um isômero ótico. Tá? Por que ele é um isômero ótico? Por que ele se chama isômero ótico? Porque essa substância, então vamos supor que eu tenho aqui essa substância, aqui um becker preenchido, cheio dessa substância, e eu direcione luz polarizada sobre ele. O que vai acontecer? Essa luz, se ele apresentar isômero ótico, tá? Ele vai deslocar essa luz ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Por isso ele é chamado de isômero oticamente ativo, porque ele vai desviar a luz, tá? A luz polarizada. Mas vamos lá. Se uma substância desviar a luz polarizada para a direita, se desvia a luz polarizada para a direita, esse isômero é chamado de isômero destrógeno.
Se ele desvia a luz polarizada para a esquerda, ele é chamado de isômero levógiro. Tá? Então, se você pegar uma substância e incidir luz polarizada sobre ela e ela desviar essa luz para a direita, você tem aí a versão destrógera da sua molécula. Se ele desviar para a esquerda, você tem aí o isômero levógero dessa sua substância. E se ele não desviar a luz polarizada? Bom, se ele não desviar a luz polarizada, ou você não tem uma substância oticamente ativa, ou você tem uma substância oticamente ativa, só que ela pode ter as mesmas quantidades tanto do isômero destrógero quanto do isômero levógero. Então, se eu tiver a mesma quantidade do isômero destrógero e a mesma quantidade do isômero levógero, isso aqui é a luz polarizada, ela está atravessando. Se eu tiver exatamente a mesma quantidade de destrógero e de levógero, ambos vão se anular e minha luz polarizada não vai se alterar. Isso a gente chama de mistura racêmica. Mistura racêmica. Isso significa que ela tem exatamente a mesma proporção de isômeros destrógeros e isômeros levógeros. Como é que a gente calcula a quantidade, a possibilidade de isômeros óticos que uma substância vai ter? Você simplesmente vai aplicar a fórmula 2 elevado a n, tá? Onde n é o número de carbonos quirais. Se você quiser saber a quantidade de misturas racêmicas, você faz 2 elevado a n dividido por 2. Então, vamos imaginar uma substância que possua um carbono quiral. 2 elevado a n, 2 elevado a 1. Significa que ela possui 2 isômeros oticamente ativos. 2. Se eu quiser saber o número de misturas racêmicas, eu divido ele por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Uma substância, portanto, uma substância com um carbono quiral, ela vai apresentar 2 isômeros óticos e uma mistura racêmica. Da mesma forma, se eu tiver uma substância apresentando 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Essa substância vai apresentar 4 possíveis isômeros oticamente ativos e 2 misturas racêmicas. Certo? Agora vamos lá. No caso, se a gente tiver uma estrutura cíclica, uma cadeia cíclica, como é que a gente consegue definir que uma cadeia, que uma substância orgânica contendo uma cadeia cíclica vai apresentar ou não carbonos quirais? Então vamos considerar essa cadeia cíclica aqui. Nesse caso, sabemos que aqui e aqui a gente tem carbonos, tá? Só que esses carbonos, mesmo eles estando fazendo ligações simples, né, eles possuem somente ligantes iguais. Então este carbono aqui, ele está ligado a um carbono aqui, está ligado a um hidrogênio aqui, a um hidrogênio aqui e um carbono aqui. Logo, a partir do momento que ele tem 2 ligantes iguais, ele não pode mais ser considerado um carbono quiral. Tá? Só voltando nesse exemplo, o único carbono que pode ser ou não um carbono quiral seria este carbono. Mas como a gente vai saber se esses 2 ligantes são iguais ou não? Simples. A gente simplesmente vai traçar um plano de simetria. Então a gente traça um plano de simetria atravessando essa cadeia cíclica e compara se a metade de cima e a metade de baixo dessa cadeia cíclica são iguais. Nesse caso,
são iguais. Logo, esse carbono aqui não é um carbono quiral e minha substância não é odicamente ativa. Agora, se no caso eu tivesse isso aqui, tá? Uma cadeia cíclica, sendo que dois carbonos da cadeia cíclica fazem uma dupla ligação. Quando a gente traça o plano de simetria, a gente obtém duas metades diferentes. Então, este carbono quiral, ele possui 1, 2, 3, 4 ligantes completamente diferentes. E isso torna ele um carbono quiral. Automaticamente, essa minha substância é odicamente ativa. Ok? Então, o que nós vimos? Carbono quiral. O carbono quiral ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Se ele tiver 2 ligantes que sejam iguais, já não pode. Se ele tiver só 3 ligantes, sendo que ele está fazendo uma dupla ligação com alguém, ele já não é um carbono quiral. Nós vimos isômeros levógeros, e isômeros destrógeros, sendo que um vai mover a luz polarizada para a esquerda e o outro vai mover a luz polarizada para a direita. Nós vimos as misturas racêmicas, que são 50% levógeros e 50% destrógeros, de modo que um anula o outro, e aí a luz polarizada não é desviada. Nesse caso aqui, a gente chama de mistura racêmica. Nós vimos como calcular a quantidade de isômeros óticos utilizando a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Espero que isso tenha ajudado vocês e bons estudos.